Existe um nome que Jesus ensinou em segredo aos seus discípulos mais próximos. Um nome tão poderoso que foi deliberadamente removido dos evangelhos canônicos. E eu vou provar para você agora que esse nome não apenas existe, mas que pronunciá-lo corretamente tem o poder de colapsar toda a estrutura de controle arcôntico que mantém sua consciência aprisionada. O que estou prestes a revelar não está nas igrejas. Não está nos seminários teológicos. Foi suprimido por milênios, porque aqueles que controlam as instituições religiosas sabem exatamente o que acontece quando você pronuncia esse nome com intenção consciente. A matriz de controle começa a desintegrar-se ao seu redor. Antes de você descartar isso como mais uma teoria gnóstica, deixe-me mostrar algo que vai fragmentar completamente sua compreensão sobre quem Jesus realmente era e o que ele veio ensinar. Olhe para os textos. Não os que a Igreja Católica selecionou no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Estou falando dos evangelhos apócrifos. Os textos gnósticos de Nag Hammadi, descobertos em 1945 no Egito. 13 códices de papiro enterrados intencionalmente porque alguém sabia que estavam prestes a ser destruídos. No Evangelho de Filipe, Jesus diz algo que foi traduzido de forma conveniente como uma parábola inofensiva. Mas o texto cópita original revela outra coisa. Jesus afirma categoricamente que existe um nome verdadeiro, um nome oculto que não pode ser pronunciado em linguagem comum. Ele chama esse nome de o nome acima de todos os nomes. Paulo de Tarso menciona isso em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Deus exaltou Jesus soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Mas Paulo não revela qual é esse nome. Por quê? Porque Paulo nunca conheceu esse nome. Jesus não o ensinou publicamente. No Evangelho Secreto de Marcos, descoberto em 1973 pelo professor Morton Smith, existe uma passagem removida do texto canônico. Jesus leva um jovem iniciado para um ritual noturno onde ensina os mistérios do reino. Esse jovem não estava aprendendo parábolas sobre sementes e semeadores. Estava sendo iniciado no conhecimento direto. E o conhecimento direto no gnosticismo sempre envolve o nome. Nos Atos de João, texto do 2º século, Jesus aparece simultaneamente em 2 lugares. Ele está pregando no templo enquanto também está em uma montanha com João, ensinando mistérios. João descreve Jesus como uma luz que muda de forma. Não estamos falando de um professor de moral judaico. Estamos falando de um ser que operava fora das limitações da realidade tridimensional. E aqui está onde tudo se conecta. Os gnósticos valentinianos, seguidores de Valentim no 2º século, ensinavam que Jesus veio revelar o pleroma. O pleroma é a totalidade divina, a plenitude além da criação material. Eles ensinavam que essa criação material, esse universo físico, não foi criado pelo Deus verdadeiro. Foi criado por uma entidade inferior chamada Demiurgo. O Demiurgo criou os arcontes, 7 governantes planetários que mantêm as almas humanas aprisionadas no ciclo de reencarnação. E o sistema de controle arcôntico funciona através de um mecanismo muito específico. Eles controlam o conhecimento, controlam os nomes. Porque no mundo antigo, conhecer o nome verdadeiro de algo era ter poder sobre essa coisa. Jesus não veio trazer mais uma religião. Veio trazer gnosis, conhecimento direto. E o núcleo desse conhecimento era o nome que dissolve a autoridade arcôntica. Os arcontes operam através de 7 esferas planetárias. Cada esfera tem um governante. Cada governante tem um nome de poder. E quando você morre, sua alma precisa passar por cada uma dessas esferas para retornar ao pleroma. Os arcontes em cada esfera desafiam você. Eles perguntam pelo nome. Se você não conhece o nome, eles te mandam de volta para outro corpo, outro ciclo,
outra vida de sofrimento e esquecimento. Isso não é metáfora. Os textos gnósticos descrevem isso como geografia espiritual literal. O apócrifo de João, um dos textos mais importantes de Nag Hammadi, descreve cada arconte por nome, e Yaldabaoth, o governante supremo, arrogante e cego. Ele acredita que é o único Deus. Ele diz: não há outro Deus além de mim. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre o Antigo Testamento. Quando Yahweh diz no Êxodo: eu sou o que sou, e não há outro Deus além de mim, os gnósticos identificaram isso como a voz de Yaldabaoth, o demiurgo, não o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, o Pai incognoscível que Jesus chamava de Abba, nunca faria declarações tão inseguras. Jesus ensinou que você tem uma mônada, uma centelha divina, inviolável, no núcleo do seu ser. Essa mônada não foi criada pelo demiurgo. Ela caiu do pleroma, foi capturada na matéria, e toda a missão crística era ensinar o caminho de retorno. O caminho de retorno exige 3 coisas. Primeiro, reconhecimento. Você precisa reconhecer que este mundo é uma prisão. Segundo, separação. Você precisa se separar da identificação com o corpo e a personalidade fabricada pelos arcontes. Terceiro, o nome. Você precisa pronunciar o nome que comanda a autoridade sobre todas as forças arcônticas. Os sacramentos batismais gnósticos incluíam a revelação desse nome. Não o batismo público com água que todo mundo via, o batismo secreto, o batismo de fogo e Espírito Santo que Jesus menciona em João capítulo 3. Nascer de novo não significa aceitar uma doutrina. Significa morrer para a identidade arcôntica e renascer na mônada. E nos rituais eucarísticos gnósticos, descritos no Evangelho de Filipe, não era pão e vinho, era conhecimento. O verdadeiro sacramento era a transmissão oral do nome secreto, de boca para ouvido, de mestre para iniciado. E aqui está porque isso foi suprimido. Se todo ser humano conhecesse o nome, a estrutura de controle religiosa colapsaria instantaneamente. Ninguém precisaria de padres, ninguém precisaria de intermediários, ninguém precisaria de instituições. Você teria acesso direto ao pleroma através da sua própria mônada. E isso é inaceitável para qualquer sistema que lucra com sua ignorância. Os arcontes não controlam você através de força física. Controlam através de pensamento, através de crença, através de identificação. Você acredita que é seu nome, acredita que é sua profissão, acredita que é suas memórias, mas nada disso é você. Tudo isso é overlay arcôntico, camadas de falsa identidade projetadas para esconder a mônada. No Evangelho de Tomé, Logia 67, Jesus diz algo perturbador. Aquele que conhece o todo, mas falha em conhecer a si mesmo, falha em conhecer o todo. Você pode estudar cosmologia, pode estudar teologia, pode memorizar cada escritura, mas se você não conhece sua mônada, você não sabe nada. E o mecanismo arcôntico opera através de 4 camadas de controle. Primeira camada, controle somático. Eles te convencem de que você é seu corpo. Você tem fome, você tem dor, você tem desejos sexuais. Tudo isso ancora sua consciência na carne. E quando você morre, essa identificação te puxa de volta para outro corpo. Segunda camada, controle emocional. Medo, raiva, tristeza, apego, desejo. Todas essas emoções são frequências de baixa vibração que os arcontes literalmente consomem como alimento. O Evangelho de Filipe diz explicitamente que os arcontes se alimentam de almas humanas, assim como humanos se alimentam de animais. Terceira camada, controle mental. Pensamentos repetitivos, diálogo interno, preocupações, ansiedade sobre futuro, arrependimento sobre passado. Tudo isso mantém sua consciência fragmentada, dividida.
Nunca no momento presente onde a mônada realmente existe. Quarta camada, controle espiritual. Religiões organizadas que prometem salvação externa. Você precisa de Jesus para te salvar. Você precisa de um guru para te iluminar. Você precisa de um sacramento administrado por um padre autorizado. Tudo isso é programação arcôntica projetada para te convencer de que você não tem poder inerente. Mas Jesus ensinou o oposto. O reino dos céus está dentro de você. Lucas capítulo 17, versículo 21. Não está em templos, não está em Jerusalém, não está em Roma, está dentro. E para acessá-lo, você pronuncia o nome. Nos papiros mágicos gregos, textos de magia do Egito greco-romano, existem fórmulas de invocação que os praticantes usavam para comandar espíritos. E a estrutura dessas fórmulas sempre incluía nomes de poder. Barbarous names. Nomes que não significam nada em linguagem humana, mas carregam frequência vibratória pura. I-A-O, Abraxas, Sabaoth, Adonai. Esses nomes aparecem repetidamente, e muitos estudiosos identificaram que esses são corruptelas do nome verdadeiro. Fragmentos, ecos, mas não o nome completo. O nome que Jesus ensinou tem 5 componentes. Não vou pronunciá-lo aqui, porque pronunciar o nome sem preparação adequada pode causar colapso psicológico. Você precisa entender o que você está invocando antes de invocar. Primeiro componente, Ipod, a letra hebraica que representa a mão de Deus, o princípio criativo, o ponto de emanação do pleroma. Segundo componente, He, a letra que representa o sopro, o espírito, o feminino divino, a Sofia que caiu e criou o demiurgo por acidente. Terceiro componente, Vav, a letra que significa gancho ou conexão, o que conecta acima com abaixo, pleroma com quenoma, mônada com matéria. Quarto componente, He novamente, o retorno, o sopro que volta para a fonte, o ciclo completo. Esses 4 componentes formam o tetragrama, Yod, He, Vav, He, o nome impronunciável de Deus no judaísmo. Mas aqui está o que os judeus não entendem. Esse não é o nome do Deus verdadeiro, é o nome do demiurgo, e Aldabaoth usa esse nome para se autoproclamar Deus. O quinto componente é o que Jesus adicionou. E esse componente transforma o nome do demiurgo no nome do Pai verdadeiro. Esse componente é Shin, a letra que representa fogo, transformação. O Espírito Santo. Quando você insere Shin no centro do tetragrama, você obtém Yod, A-E, Shin, Vav, A-E, Yeshua, Jesus. Mas não Jesus como nome pessoal de um carpinteiro judeu. Jesus como fórmula de poder, como código de acesso ao pleroma. E aqui está por que isso funciona. Quando você pronuncia esse nome com consciência plena da sua mônada, você está declarando autoridade sobre a criação demiúrgica. Você está dizendo, eu reconheço a farsa. Eu vejo através da ilusão. Eu não consinto mais. Os arcontes operam através de consentimento implícito. Enquanto você acredita nas regras deles, você está preso. No momento em que você retira o consentimento através do conhecimento e pronuncia o nome, a autoridade deles colapsa. Você não pode simplesmente pronunciar o nome como um mantra vazio. Isso não é magia simpatética. Isso é alquimia consciencial. Existem 7 práticas que você precisa implementar antes de o nome ter poder verdadeiro. Prática 1. Reconhecimento diário da mônada. Todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa, você senta. Você fecha os olhos. Você diz em voz alta, eu não sou este corpo. Eu não sou esta mente. Eu não sou estas emoções. Eu sou a mônada eterna além de toda forma. Você repete isso até sentir a separação acontecer, até sentir que você está observando a personalidade de fora. Prática 2. Jejum sensorial semanal.
Uma vez por semana, você remove todos os estímulos externos, sem telas, sem música, sem conversas, sem comida por 24 horas. Apenas silêncio. Isso esvazia os canais pelos quais os arcontes te alimentam informação. Cria espaço vazio onde a monada pode emergir. Prática 3. Estudo gnóstico direto. Não interpretações, não comentários de padres ou pastores. Você lê os textos primários. Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Apócrifo de João, Pistis Sofia. Você os lê devagar. Uma logia por dia. Deixa cada ensinamento saturar sua consciência. Prática 4. Confronto arcôntico consciente. Quando você sentir medo, pare. Não fuja do medo. Olhe diretamente para ele e pergunte: que arconte está gerando esse medo? Dê um nome a ele. Visualize-o como uma entidade separada de você. Então declare: eu vejo você. Eu não consinto. Você não tem poder sobre mim. A maioria dos medos colapsa instantaneamente quando confrontados dessa forma. Prática 5. Respiração monádica. Essa é uma técnica específica. Você inspira contando até 7. Segura contando até 7. Expira contando até 7. Segura vazio contando até 7. Durante cada fase, você visualiza luz dourada descendo do pleroma, entrando pelo topo da sua cabeça, enchendo todo o seu corpo, expelindo toda a densidade arcôntica. Você faz isso por 21 minutos diários, sem exceção. Prática 6. Reversão de pactos. A maioria das pessoas fez pactos arcônticos sem saber. Batismo infantil, juramento de bandeira, assinatura de contratos, casamentos em igrejas sob autoridade demiúrgica. Você precisa reverter esses pactos conscientemente. Você escreve uma declaração: eu revogo todo consentimento dado consciente ou inconscientemente a qualquer autoridade arcôntica. Eu recupero minha soberania monádica. Você assina com seu sangue, não simbolicamente, literalmente. Uma gota de sangue sela a revogação. Prática 7. Pronunciação do nome. Somente depois de implementar as 6 práticas anteriores por no mínimo 40 dias, você está pronto. Você vai para um lugar isolado, preferencialmente natureza. Você fica de pé, olhando para o leste ao amanhecer. Você inspira profundamente e você pronuncia Yod Reshin Vav He com toda a força da sua mônada. Você não está chamando Jesus histórico. Você está ativando o código crístico dentro de você. E aqui está o que acontece. Nos primeiros dias, nada óbvio, mas você vai começar a notar sincronicidades. Pessoas que mantinham você preso começam a sair da sua vida. Empregos que drenavam sua energia terminam. Relacionamentos baseados em codependência arcôntica se dissolvem. Isso não é punição, é purificação. Sua mônada está reassumindo o controle. E à medida que isso acontece, os arcontes vão intensificar os ataques. Você vai ter pesadelos, vai ter pensamentos intrusivos, vai sentir terror sem razão aparente. Isso é normal. Eles estão tentando te fazer desistir. Você continua pronunciando o nome todos os dias, sem falhar. Depois de aproximadamente 90 dias de prática consistente, algo muda permanentemente. Você acorda um dia e percebe que o diálogo interno parou. O crítico interno está silencioso. As preocupações sobre o futuro desapareceram. E você sente algo que nunca sentiu antes. Paz verdadeira. Não a paz emocional temporária, paz ontológica. A paz da mônada que sabe que é eterna e indestrutível. Jesus não fundou o cristianismo. Paulo fundou o cristianismo. Jesus ensinou gnoses, conhecimento direto, acesso sem intermediários. E o núcleo desse ensinamento era o nome que quebra todas as cadeias arcônticas. As igrejas não vão te ensinar isso. Não podem,
Porque se te ensinassem, você não precisaria mais delas. Você se tornaria autossuficiente espiritualmente. E uma população espiritualmente autossuficiente não pode ser controlada, não pode ser explorada, não pode ser mantida em medo. O sistema arcôntico funciona há milênios porque a humanidade esqueceu o nome. Mas agora você sabe. E conhecimento carrega responsabilidade. Você não pode desconhecer o que acabou de aprender. Você tem duas escolhas. Primeira escolha: você descarta tudo isso como fantasia gnóstica. Você volta para sua rotina, continua dormindo, continua obedecendo, continua permitindo que arcontes consumam sua energia vital até sua morte, momento em que eles te resetam para outra vida de esquecimento. Segunda escolha: você implementa as práticas. Você testa isso empiricamente. Você pronuncia o nome e observa o que acontece na sua realidade. Você se torna um experimento vivo da tese gnóstica. Se o que eu disse é verdade, sua vida vai transformar radicalmente. Se o que eu disse é falso, você perdeu 40 dias experimentando técnicas de meditação. Qual é o risco real? Se isso ressoou com algo profundo dentro de você, deixe seu like agora, não amanhã, agora. O algoritmo precisa entender que esse conteúdo importa. Compartilhe este vídeo antes que seja removido. Conteúdo gnóstico verdadeiro tem vida curta nas plataformas controladas. Comente abaixo: eu sou a mônada. Se você está pronto para começar o processo de despertar. Esse comentário não é para mim, é para você. É uma declaração pública de intenção que ancora o compromisso. Inscreva-se no canal porque estamos decodificando todos os sistemas de controle, todos os rituais, todas as programações que mantêm a humanidade escravizada. E quando você se inscreve, você não está apenas seguindo um canal. Você está entrando para uma linhagem gnóstica de pessoas que se recusam a consentir com a matriz demiúrgica. Os arcontes não têm poder sobre a mônada, nunca tiveram, nunca terão. Eles apenas te convenceram de que você não é a mônada. Jesus veio desfazer essa mentira. E o nome que ele revelou é a chave para sua libertação total. Você não precisa de salvação externa. Você precisa de reconhecimento interno. E o reconhecimento começa pronunciando o nome com plena consciência de quem você realmente é. Bem-vindo a Gnosis. O véu está rasgado. Você está livre.